E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de EBD. A gente dá graças a Deus por poder conectar com você, mesmo dentro do meio que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, a gente consegue ter esse acesso, a gente consegue estar aqui. Saudades enormes de ter a sala cheia, de estar aqui com vocês. Enquanto isso, a gente vai conduzindo as aulas aqui e eu espero que você esteja assistindo, participando e sendo cheio de Deus, aprendendo sobre a luz da palavra de Deus através das nossas aulas. Vamos orar. Eu sei que você já está aí com a sua revista, com a sua Bíblia. Vamos fazer uma oração para a gente começar esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, pedimos a Ti, Deus, que traga a clareza, ó Deus, traga um entendimento para as nossas vidas, ó Deus, daquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco. Senhor, que esse estudo, Senhor, seja edificante e transforme vidas para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as emoções. Então, o tema da nossa aula é Minhas Emoções. E aqui eu trouxe alguns emojis aqui, como vocês podem ver, que é bem a realidade do que vocês postam, do que vocês normalmente se comunicam através dos emojis. O que são esses emojis? A gente sabe, obviamente, que é o rosto do que diz alguma coisa, que a gente não quer falar, que tá feliz, que tá sorrindo, a gente manda isso aqui. Às vezes manda até sem estar fazendo, né? Não tá rindo, mas manda o kkk e manda lá o sorrisinho lá. O texto base para nossa lição se encontra em Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Gálatas e ele vai dizer isso. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E aí, o apóstolo Paulo está falando na questão de não fazer o que quer, da carne e do espírito. Nós somos compostos, né? Nós somos feitos de carne, nós somos pessoas carnais. Mas o que ele quer dizer com isso? A carne luta contra o espírito. As coisas que são espirituais, elas lutam contra aquilo que é carnal. E se a gente está cheio daquilo que é carnal, a nossa carne está prevalecendo, mas o espírito está o tempo inteiro lutando contra. E ele vai dizer no final, porque vocês não fazem o que querem. Uma vez que a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, uma vez que a gente passa a ser o templo dele, como foi a aula passada que o Marcelo deu, que a gente passa a ser a morada dele, ele passa a habitar em nós. Quem controla as coisas, quem dita as regras é ele. E aí é um pouco do que a gente vai falar hoje, porque essa fase de pré-adolescência, a gente começa a querer muito fazer o que a gente quer. A gente começa a achar que a gente já é autossuficiente, que a gente já pode fazer, tomar as decisões, que a gente já é dono do próprio nariz. E aí tem uma expressão que a gente ouve bastante, e eu tenho certeza que vocês já ouviram. Tá se achando, né? Você está se achando, né, fulano? Você está se achando, né? Você acha que você já tem idade suficiente para tal coisa. Vocês se encontram numa fase de por que não pode fazer? Por que eu não posso fazer? Aí a gente ouve sempre a mãe dizer, você não faz o que você quer, você ainda não é dono do seu nariz, não. Você não pode fazer o que você quer, não. A gente não quer. Vocês chegam numa tendência onde não quer que os pais levem mais para a escola. Já está saindo da criança para o adolescente. Então essa é uma fase transitória, né? Já se acha capaz de tomar as próprias decisões. As regras recebidas pela família, pelo pai, pela mãe, pela tia, pelo tio, já acha que é arcaico, ficou para trás. Não, agora eu tomo a minha decisão. Para a família também se torna um momento complicado e os questionamentos eles começam a acontecer. A mãe pergunta onde está aquela criança que brincava com as bonecas, com os carrinhos, que colocava as roupas e sapatos da mamãe e ficava desfilando pela casa. Essa criança começou a crescer e aí a gente começa a fase do crescimento, né? Aquela criança já é agora um pré-adolescente que é você, a faixa etária de 12, 10, 11, até os 13 anos. Torna-se importante compreender e ter paciência, porque tudo isso faz parte do crescimento. Mas como lidar com esse crescimento? Como lidar com os sentimentos à luz da palavra de Deus? Como que eu vou me comportar de forma que eu respeito os meus pais, que eu honro os meus pais, como a palavra me diz? Uma coisa que a gente precisa aprender é a controlar essas emoções. Como que eu consigo controlar essas emoções? À luz da palavra de Deus, com sabedoria. Eu preciso ter sabedoria para controlar as minhas emoções, da forma que eu vou reagir
a um comentário ou a um pedido do meu pai, da minha mãe, gerando obediência a ele. Nunca ser precipitado no agir. Não estou dizendo que é fácil, mas é correto agir de forma que vá tratar com respeito e com obediência aqueles que estão junto de nós, aos nossos pais, aos professores. A nossa reação durante o dia, em determinadas coisas que acontecem, demonstram o que a gente está sentindo, demonstram as nossas emoções. Eu vou chamar 2 colegas aqui agora e eles vão mostrar para vocês como é que nós nos comportamos em determinadas situações. Então, gente, eu tô aqui com o Cauã e com a Stephanie e nós vamos mostrar situações do dia que eu tenho certeza que também acontece com você e vamos ver quais são as nossas reações representadas por eles. Vamos lá. Como eu me sinto quando estou tomando sorvete com um amigo? Quando eu tenho prova no outro dia? Quando eu quebro um objeto da minha mãe? Quando eu sofro bullying? Quando eu sinto ciúmes, quando ganho um presente que queria, quando fico sozinho em casa, quando não posso sair com os meus amigos, quando fico de castigo e quando eu me alimento de algo que gosto. Isso aí! Então, gente, como vocês viram, esses são sentimentos de situações comuns. Sentimento de alegria, sentimento de frustração, sentimento de tristeza. Mas existem alguns sentimentos que são muito ruins, como inveja, o ciúme, o rancor, a raiva, que às vezes nós guardamos e ele fica morando no sótão. E aí o tópico 2 nós vamos falar sobre quando nós permitimos que o mal more no sótão. Sótão, mente, dentro desse tempo, dentro dessa casa que somos nós. Vamos lá. O tópico 2 vai dizer o seguinte: todo sentimento bom ou ruim, ele desencadeia uma atitude estimulada por um pensamento. E aí eu tô falando do intelecto. Resultado em uma consequência momentânea ou até mesmo eterna. Dependendo do sentimento que nós cultivamos, seja ele bom ou seja ele ruim, ele traz uma consequência. Ele vai trazer uma atitude que nos estimula a fazer alguma coisa. Então, se a nossa mente está pensando, preparando alguma coisa que seja ruim, ela vai trazer uma consequência ruim. Agora, se a gente tem nos nossos pensamentos coisas boas, pensamentos de paz e não de mal, a gente vai ter consequências boas, né? E o Efésios 4, 26 e 27 vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não se pôr o sol sobre a ira é não deixar para o dia seguinte. É não guardar esse sentimento ruim, a ira, a raiva. Não guardar esse sentimento com você. Vamos confirmar esta verdade bíblica com 2 exemplos muito conhecidos de extremas emoções. Primeiro, lá no princípio, depois que a semente do mal fora plantada, 2 irmãos se envolveram com sentimentos de ciúme, inveja e ira, em tamanha proporção, resultando a perda de controle expressado na atitude extrema de assassinato. Quem foram eles? Muito bem, Caim e Abel. A consequência foi trágica. Caim foi amaldiçoado. Olha o que esse sentimento ruim de inveja, de ciúme gerou. Então, olha a consequência dos sentimentos, daquilo que nós guardamos. E o segundo está lá no Novo Testamento. Nós encontramos um homem cuja mensagem era de paz, suas atitudes sempre de amor, mas ele foi vítima de um povo cheio de sentimentos destrutivos que cultivavam em suas mentes pensamentos contrários às leis de Deus, às leis dadas por Deus, né? Mesmo na cruz, Jesus não teve coração vingativo, apesar de todo o sofrimento gerado por nossos pecados, nem assim ele foi capaz de amaldiçoá-los. Ao contrário, em seus últimos momentos ele pede ao Pai: perdoe, pois não sabiam o que falavam. Quando fomos criados por Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós éramos semelhantes emocional, moral e intelectualmente ao nosso Criador. Esses atributos nos diferenciam dos demais seres. O homem é capaz de pensar, e aí é o intelecto, o intelectual, de sentir, emocional. O homem ele é emocional, e de agir, tomar atitudes. Isso fala de vontade, tá? Com o pecado a gente perde essa semelhança original com o Pai. Por isso os 10 mandamentos foram dados a Israel para que fossem parecidos com Deus. O povo, ao sair do Egito, já estava com aquela cultura e costumes pagãos muito vivos na memória. Foi só Moisés virar as costas e logo arrumaram um jeito de fazer um bezerro de ouro para adorar.
E aqui que a gente pega às vezes em algumas situações. Como, por exemplo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós viemos à igreja, nós viemos à escola dominical, nós aprendemos, nós lideramos de Excel, nós participamos de pequeno grupo, e a gente está aqui, a gente lê a Bíblia, a gente faz tanta coisa. Mas algumas vezes a gente dá as costas para Deus em determinadas situações. É só a gente não estar na igreja que a gente tem alguma atitude como desse povo. A gente não constrói, Thaís, mas a gente não construiu nenhum bezerro de ouro. Mas quando a gente assiste a pornografia, é como se a gente estivesse construindo um bezerro de ouro. Quando a gente idolatra muito mais um cantor, quando a gente idolatra muito mais uma música secular, é como se a gente estivesse construindo um bezerro de ouro. A gente está trocando Deus por alguma coisa. A gente está trocando Deus por algo. E a gente perdeu a essência, a semelhança de Deus por causa do pecado. O povo necessitava de disciplina, de limites. E quantas vezes a gente ouve isso? Você está sem limites. Eu vou falar com seu pai para te dar limites. E a gente precisa ter limites, né? A lei traz a obediência. Se uma geração não correspondesse à expectativa de Deus e insistisse na rebeldia infantil, não seria abençoada. Em vez disso, experimentaria o juízo divino. O problema da lei é que sempre nos adverte quando usamos a liberdade de forma errada, mas nunca produzirá amor. Somente o novo nascimento e o Espírito Santo dentro de nós, o amor de Deus novamente será produzido e expressado em atos amorosos de bondade. Então, quando a gente tem um novo nascimento, quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente faz aquilo que agrada ao Espírito Santo, a gente tem o amor de Deus produzido em nós para expressar atitudes que sejam amorosas e que sejam bondosas. Contrário da raiva, da inveja, do ciúme. Quando nós temos um novo nascimento, quando nós encontramos Cristo e temos esse novo nascimento, somos nova criatura, somos diferentes, fazemos aquilo que se assemelha ao nosso Deus. As nossas atitudes, as nossas emoções, elas são de amor, elas são de bondade. Nós expressamos coisas boas, nós fazemos aquilo que é bom. E terceiro, a gente precisa controlar as emoções. O tópico 3 vai falar controlando minhas emoções. Nossas emoções podem ser controladas à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus e eu começo a me comportar como alguém que é cheio desse espírito, as minhas atitudes, as minhas emoções, elas são diferentes. Quando a professora fala comigo na escola, eu não sacudo o ombro e faço cara de deboche, porque eu respeito o mais velho, independente dela não ser a minha mãe, porque tem muita gente que fala assim, mas ela não é minha mãe porque ela tá falando assim comigo. Quem é ela para falar assim comigo? Quem é ela? Ela é a professora, ela é a autoridade dentro da sala de aula, ela merece o seu respeito. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu devo tratar as pessoas com amor, eu sei que eu devo tratar as pessoas com bondade, eu devo ter mansidão, eu devo ter frutos desse espírito expressos em mim. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, mas isso só poderá ser feito se eu permitir que esse controle seja dele, ou seja, que ele controle as minhas emoções, que ele controle a minha vida, as minhas atitudes sejam controladas pelo Espírito Santo. Eu preciso pensar, e eu sempre falo isso para vocês, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Qual seria a reação dele? Qual seria a atitude dele se ele estivesse no meu lugar? Em Gálatas 5, 19, 20 e 21, vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões facciosas, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo vai falar sobre as obras da carne, como a gente leu lá no início, que a carne luta contra o espírito. Então a gente está conhecendo aqui quais são as obras da carne. Olha as obras que foram faladas: a ira, a rixa, o ciúme, porfia. Paulo descreve essas atitudes, frutos do que chama de velha natureza. Então, quando eu tenho um novo nascimento, quando eu tenho uma nova natureza, eu preciso abandonar esses frutos, eu preciso abandonar essas obras da carne. Ela é deformada pelo pecado. Assim como o pecado produz frutos, assim também o Espírito Santo. E quanto ao seu fruto, amor, não existe lei. Paulo argumenta que toda a lei se resume em um só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo.
Como amar ao próximo se eu não me amo? É certo que o amor começa em Deus, mas se estende a cada um de nós. Hoje ouvimos muito falar de autoestima, avaliação que a pessoa faz de si mesma. Mas esse será o assunto da próxima lição. Então, na próxima lição, a gente vai falar um pouco sobre autoestima, né? Quando Paulo conclui de falar sobre as obras da carne, sobre esses frutos da carne, ele vai falar dos frutos do Espírito. E é esse que nós precisamos ter. Quando nós nos alimentamos daquilo que é espiritual, quando nós deixamos morar na nossa mente as coisas que são do Espírito, as coisas que são boas, a gente tem a tendência de fazer aquilo que agrada a Deus e agrada as outras pessoas. Eu preciso amar o meu próximo, eu preciso tratar com respeito, eu preciso expressar aquilo que o meu coração está cheio, mas o meu coração precisa estar cheio de Deus para que o que eu expresse seja algo bom para quem recebe. Então, se o teu coração está cheio de amor, você só tem expressão de amor. As suas emoções, elas vão ser de coisas que liberam amor, que enchem a outra pessoa. Às vezes, sem usar a fala, apenas com as nossas expressões, nós vamos fazer outras pessoas felizes. Mas se o teu coração não estiver cheio de Deus, se as obras da carne forem mais relutantes, forem mais fortes dentro de você, o que você expressa não satisfará nem a Deus e nem ao seu próximo. Então, que o teu coração seja cheio de Deus, para que você expresse, para que os seus sentimentos, as suas emoções sejam as mesmas do Senhor. Que as pessoas se sintam bem perto de você e queiram estar com você. Que o seu professor seja alguém contagiado pela presença de Deus que habita em você. Que ao se relacionar dentro da sua sala de aula, você mude o ambiente. Que ao se relacionar dentro da sua casa, com seus pais, seja algo diferente, algo cheio de Deus. Amém? Pra gente finalizar, eu falei bastante aqui e eu tenho algumas perguntas a fazer. Eu tô trazendo também hoje uma novidade para nossa aula da EBD. Eu vou ter aqui, como vocês já viram, eu já trouxe, tá aqui o Cauã e a Stephanie. O Cauã vai representar os meninos e a Stephanie as meninas. E a gente vai ter uma atividade agora que vocês precisam segurar até o final para ver quem vai sair vencedor nessa dinâmica. E aí, como eu disse, hoje representando as meninas a Stephanie e representando os meninos do Cauã. Então, nós temos aqui, eu tenho aqui algumas perguntas com tortinhas, olha que delícia. E quem responder errado, leva torta. E respondeu certo, dá torta naquele que não respondeu. Não tem esse negócio, tá? Então vamos lá, começando, mão na orelha, os dois mão na orelha. Vamos lá, fiz a pergunta, bateu, quem bater primeiro a gente considera e vai lá, tá? Primeira pergunta, vamos lá. Eu li o texto base e o texto base tá no livro. Qual livro? Qual capítulo e qual versículo? Foi de onde a gente leu. Então, onde está escrito capítulo e versículo? Livro, capítulo e versículo. Valendo! Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Certa resposta. Eu vou ficar assim. Então, ponto para os meninos. Vamos lá. Segunda pergunta. No texto, eu citei 2 exemplos de sentimentos, de pessoas com sentimentos. 2 estavam no Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. Qual era o nome dos 2 do Antigo Testamento e o nome da pessoa do Novo Testamento que eu falei? 1, 2, 3, valendo! Stephanie. Caim, Abel e Jesus. Boa. Torta nele. Aproveita! Vai lá! Uhul! Isso! Isso! Foi. Muito bom. Vamos lá? Eu falei de atitudes estimuladas. Eu falei da atitude estimulada pelo pensamento, atitude estimulada pelo sentimento. Eu quero saber o nome que se dá para atitude estimulada pelo pensamento. É o... Valendo! Não é possível. Ninguém? Vou dar uma dica que começa com a letra I. Valendo! Inveja. Não, pelo pensamento, intelecto, torta nela. Não no meu cabelo, pelo amor de Deus. Nossa. Olha na câmera lá. Ai. E vamos para a próxima pergunta. Eu falei de um fruto que para ele não existe lei. Que fruto é esse? Valendo! Amor. Certa resposta.
É outro cabelo, senão vai dar ruim. Eu falei de um povo que estava junto de um líder, o povo hebreu, né? E foi só esse líder dar as costas que eles construíram um bezerro de ouro. Quem era o líder? O nome dele? 1, 2, 3, valendo! Moisés. Calma. Certa resposta. Vamos lá, meninas! Então nós temos 4-1. Stephanie, vamos reagir. E vamos à última pergunta, que é a seguinte. Eu falei que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados em 3 aspectos. Quais eram esses aspectos? Valendo! Emocional, moral e intelectual. Certa resposta! Passa no cabelo dele! Bom, galera, então hoje ficou 4 para os meninos, 2 para as meninas. Semana que vem tem mais, não perca. Fica aí torcendo e a gente vai ver quem vai sair vencedor no final das nossas aulas, ok? E quando a gente voltar, tem prêmio para quem for o vencedor. Quem vai ganhar? Menino ou menina? Eu acho que as meninas ainda viram esse jogo. Eu acho, né, Stephanie? Então, vamos torcendo e pode ser você o próximo a estar aqui na próxima semana, ok? Fiquem com Deus, boa aula, que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo! Tem que ter